Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a solução de dois exercícios sobre elipsoides, a primeira superfície quádrica estudada nessa unidade. Neste primeiro exercício, queremos identificar a superfície e seus elementos a partir da equação que nos é dada, ou seja, saber que tipo de quádrica é e qual seu centro e medida dos eixos. Observe que uma das primeiras perguntas que pode surgir ao olharmos para a equação é: como podemos identificar que é uma superfície e não uma das cônicas estudadas anteriormente? Para não termos essa dúvida, devemos sempre lembrar que uma superfície será representada no espaço e as cônicas que nós estudamos foram representadas no plano. Como o espaço ele é tridimensional, teremos três variáveis na equação. O plano é bidimensional, então haverá duas variáveis na equação. Dessa forma, simplesmente contando o número de variáveis, saberemos se é uma superfície. Vamos então analisar a equação que foi dada. As variáveis que aparecem são x elevado ao quadrado e no expoente 1, a variável y presente também em dois termos e a variável z. Temos então três variáveis, logo podemos concluir que é uma superfície. Vamos agora, a partir dos termos que aparecem na equação, identificar o tipo de superfície que ela representa. Já observando que há variáveis elevado ao quadrado, e esse é o maior grau dos expoentes, podemos concluir que é uma quádrica. Falta definir, então, qual o tipo de quádrica. Observando que as três variáveis estão elevadas ao quadrado e esses três termos são positivos, concluímos que ela representa um elipsoide, pois se tomamos a equação reduzida do elipsoide que estudamos e calculamos esses três produtos notáveis, obteremos a equação geral do elipsoide com os três termos elevado ao quadrado e positivos. Desse elipsoide, queremos agora determinar qual é o centro, o eixo maior e os eixos menores. Para isso, vamos encontrar qual é a forma reduzida dessa equação. De acordo com a análise realizada anteriormente, concluímos que nesta equação as três variáveis x, y, z têm termos quadráticos e são positivos, logo representam um elipsoide. Para determinarmos seus elementos, vamos obter a forma canônica da equação. O primeiro passo a ser dado é agrupar os elementos da mesma variável. Assim, escrevemos dentro do primeiro parênteses os termos em x, que são 4x ao quadrado e 16x. No segundo parênteses, os termos que têm y, que são 2y ao quadrado e menos 4y. Como na variável z temos apenas z ao quadrado, não precisamos usar os parênteses. Organizadas as variáveis, vamos escrever no lado direito da equação o termo independente. Trabalharemos agora com esses termos nos parênteses para escrevê-los na forma de um produto notável, pois, conforme vimos na equação reduzida, os numeradores de cada termo são produtos notáveis. Observamos também que nesses produtos notáveis, as variáveis x, y e z têm coeficiente 1, e quando elevadas ao quadrado, resultarão em x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, também com expoente 1. Então, na equação que estamos trabalhando, também teremos que obter coeficiente 1. No primeiro parênteses, observamos que x ao quadrado está multiplicado por 4 e y ao quadrado está multiplicado por 2. Para que esses termos fiquem com coeficiente 1, iremos usar uma das formas de fatoração de polinômios, que nos permite colocar o fator comum em evidência.
Na frente do primeiro parênteses, colocaremos o 4, que é o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado. E na frente do segundo parênteses, o 2, que é o coeficiente do y ao quadrado. O restante da equação permanecerá o mesmo. Agora, para obtermos os termos de dentro dos parênteses, vamos dividir cada um deles pelo fator comum. Assim, dividindo 4x ao quadrado por 4, obteremos x ao quadrado. E dividindo 16x por 4, obteremos 4x. Então, no primeiro parênteses, teremos x ao quadrado mais 4x. Trabalhando agora os termos em y, dividiremos 2y ao quadrado por 2, obtendo y ao quadrado, e menos 4y por 2, obtendo menos 2y. Então, no segundo parênteses, teremos y ao quadrado menos 2y. Agora, completamos os quadrados nos parênteses. No primeiro, observando que dividindo 4 por 2 dá 2 e elevando este 2 ao quadrado, obtemos 4, que é o termo que devemos completar nesses parênteses, ficando x ao quadrado mais 4x mais 4. No segundo parênteses, observando que dividindo 2 por 2 dá 1 e elevando ao quadrado dá 1, obtemos termo que completa esse quadrado e que devemos acrescentar dentro do parênteses. Completados os quadrados, continuamos escrevendo a equação, observando que para manter a igualdade da equação, os mesmos termos que foram acrescentados no lado esquerdo da equação também devem ser acrescentados no lado direito. Assim, no lado direito, acrescentamos 4 dentro do parênteses, que está multiplicado pelo fator comum. Então, temos 4 vezes 4 igual a 16. Logo, acrescentamos 16 ao lado direito também. No segundo parênteses, acrescentamos 1, que está multiplicado pelo fator comum 2. Então, temos 2 vezes 1, que é igual a 2. Logo, acrescentamos 2 no lado direito também. Agora, para chegar na forma reduzida do elipsoide, organizamos essa equação, escrevendo os produtos notáveis correspondentes a cada parêntese. Assim, x ao quadrado mais 4x mais 4 é o resultado de x mais 2 ao quadrado, e y ao quadrado menos 2y mais 1 é o resultado de y menos 1 ao quadrado. E para, finalmente, obtermos a forma canônica ou reduzida do elipsoide, temos que obter 1 do lado direito da equação. Assim, dividimos toda a equação pelo termo independente que está no lado direito, que nesse caso é 16. Em cada um desses termos, vamos fazer as simplificações possíveis. No primeiro, dividimos os dois números por 4 e no segundo, dividimos dois números por 2. Essa é, então, a equação reduzida do elipsoide, de onde podemos obter informações sobre as coordenadas do centro e a medida de cada semi-eixo. As coordenadas do centro são os valores que compõem os produtos notáveis da diferença de dois termos. Então, olhando para a equação que temos e sabendo que aqui deve ser a diferença de dois termos, concluímos que a coordenada x deve ser menos 2, a coordenada y é 1 e a coordenada z é 0. Concluímos, então, que o centro do elipsoide é o ponto C de coordenadas menos 2, 1 e 0. Agora, dos denominadores, obtemos o valor de cada semi-eixo. Como aqui cada valor está elevado ao quadrado, para obtermos a medida de cada semi-eixo, tomamos o valor e extraímos a raiz quadrada. Assim, os semi-eixos serão raiz quadrada de 4, que é 2, então semi-eixo A é 2. B é a raiz quadrada de 8, que por não ter raiz exata, deixamos assim indicado. E C
será a raiz quadrada de 16, logo C igual a 4. Concluímos assim a análise dessa equação do elipsoide. Neste segundo exercício, vamos abordar a representação gráfica do elipsoide. Observemos que esta equação representa um elipsoide onde os valores dos semiseixos são dados por A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 4, pois são a raiz quadrada de cada um dos denominadores da equação. Para esboçar o gráfico, vamos obter os traços dessa superfície nos planos coordenados. Esses traços são obtidos atribuindo o valor zero para uma das variáveis, gerando então uma cônica no plano cartesiano formado pelos outros dois eixos. Iniciemos pela representação do traço no plano xy, onde consideraremos então z igual a zero. Nesse caso, o termo z² dividido por 16 se anula e obtemos a equação x² mais y² dividido por 25 igual a 1, que é a equação de uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo y, pois o maior denominador é do termo y², que é representado no plano xy, passando por x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 5 e y igual a menos 5. No plano XZ, usamos y igual a zero. Assim, o termo y² dividido por 25 se anula e obtemos a equação x² mais z² dividido por 16 igual a 1, que é a equação de uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo z, que é representado no plano XZ na cor roxa, passando por x igual a 1, x igual a menos 1, z igual a 4 e z igual a menos 4. No plano YZ, usamos x igual a zero. Assim, o termo x² se anula e obtemos a equação y² dividido por 25 mais z² dividido por 16 igual a 1, que é a equação de uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo y. O valor dos semiseixos são A igual a 5 e B igual a 4. A representação dessa elipse no plano YZ, que é a curva em amarelo, passa em y igual a 5, y igual a menos 5, z igual a 4 e z igual a menos 4. Usando os traços coordenados como guia, obtemos a representação do elipsoide com centro na origem, que possui eixo de comprimento 2 sobre o eixo x, comprimento 10 sobre o eixo y e comprimento 8 sobre o eixo z. Com a resolução desses dois exercícios, apresentamos a você a equação de um elipsoide, que pode estar representada na forma geral ou reduzida. Apresentamos também a forma de obter os traços dessa superfície para melhor visualizar sua representação gráfica. A partir dessas ideias, realize um bom estudo sobre os elipsoides.